Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Hoje a gente vai falar sobre Brasileirão na tela para vocês. Então vamos começar pela tabela do Brasileirão. 5 rodadas concluídas, temos em primeiro Botafogo, segundo Palmeiras, terceiro Fluminense, quarto Atlético Paranaense, seria a zona da Libertadores, direto para a vaga da Libertadores. Cruzeiro e Fortaleza completariam o top 6 que iria para a prévia da Libertadores. Obviamente essas coisas ainda vão abrir vagas por Copa do Brasil, pode ser que abra vaga por Sul-Americana e também por Libertadores, mas é uma possibilidade, tá? Além disso, temos mais abaixo na tabela São Paulo, Atlético Mineiro, Santos, Grêmio, Inter, Flamengo, completando aqui o top 12, que seriam os times que iriam hoje para a Sul-Americana. Sem nada o que fazer para o ano que vem internacionalmente, teremos hoje Bahia, Vasco, Bragantino e Corinthians. E na zona de rebaixamento, Cuiabá, Goiás, Coritiba e América. América com um ponto, Coritiba 2 pontos, 2 empates. Um empate inclusive na última rodada contra o Vasco, tá bom? Então essa é a classificação de momento e a gente vai passar jogo a jogo do que seriam as previsões, tá? Ou que seria pelo menos as grandes probabilidades de acontecer, mas vale ressaltar uma coisa. Quando a gente está observando o campeonato muito no início, há poucos dados. Iago, isso quer dizer que você não consegue observar, a gente não entendeu o que é importante no brasileiro. Não é isso. Há poucos dados da equipe. Então, para você caracterizar a equipe, ainda mais por mando de campo, é muito pouco. É muito pouco. A taxa de aumento, vocês vão ver que a gente vai, acertar 3, 4, 5 agora, e depois isso pula para 6, 7 mais para frente. Mas agora, esqueçam, a gente só está fazendo um momento de exposição dos dados e um momento de exposição de um analista de desempenho com pouco recurso nesse momento, que é poucos dados nesse cenário. Não está no dia a dia de um clube específico, ou seja, está tentando entender só aquele clube, está tentando entender todo um cenário mais macro. Tá? Então vamos a esse ponto. Saindo da tabela do Brasileirão, eu vou passar minha tabela do Brasileirão para outra tela e passar para vocês aqui já o primeiro cenário dos primeiros confrontos. Tá? E aí vamos organizar a casa bonitinho para que as coisas possam caminhar bem nesse ponto que a gente está apresentando aí para vocês, tá? Então, vamos aqui ao primeiro jogo, que seria Bahia e Flamengo. Bahia e Flamengo a gente poderia observar nesse primeiro momento, pelo tanto que esse Flamengo não joga bem como visitante, a gente poderia observar um Bahia com maior chance de vitória, por incrível que possa parecer. Eu sei, mas o Flamengo, o time com maior recurso, às vezes não joga tão bem. E nas duas vezes, ou nas vezes que jogou como visitante, não jogou bem. Haja vista a última derrota para o Atlético Paranaense. Então, num primeiro cenário, separando mandante e visitante, vantagem para o Bahia. Iago, você vai fazer aquele específico por nível de clube? Não vou fazer porque nem tem dado suficiente para isso, tá? Não tem dados suficiente para isso, Frasezinha ruinzinha para quinta série, Vamos a Fluminense e Cuiabá. Então vamos colocar aqui o nosso querido Flusão e o Cuiabá na tela aqui para vocês. Vantagem por 1 gol de diferença para a equipe do Fluminense. Equipe com mais posse, mesma coisa sempre. Equipe com mais posse de bola, mais chutes a gol. É uma equipe que consegue converter melhor. É uma equipe do Cuiabá até interessante em termos de overall jogando fora de casa, mas acaba tendo uma vantagem para a equipe do Fluminense. Tá? Palmeiras e Red Bull Bragantino. Palmeiras, overall 64. Red Bull Bragantino, a gente pode olhar o overall dele agora, com 47, vantagem de 1 a 2 gols para a equipe do Palmeiras. Essa equipe do Palmeiras jogando em casa é interessantíssima. Tá? Estejam de olho nela porque é uma equipe muito boa de ser observada. Atlético Mineiro e Internacional. Atlético Mineiro... Opa, tem um erro aqui só de digitação. Atlético Mineiro contra o Internacional a gente vai ver agora, tem apenas um errinho de digitação na planilha. Essas coisas acontecem, tá, gente? Então,
Atlético. Ah, tá. Ok. Temos o Henrique na planilha, mas é coisa besta, tá? Coisa facinho de resolver. O Excel ele tem um grande problema que chama acentuação. Na hora que você acerta a acentuação, ele vai trazer para você já o overall certinho, como estará agora na tela para vocês. Atlético Mineiro vai jogar contra o Internacional de Porto Alegre, em Atlético Mineiro, né? Como diríamos. E a vantagem é para o Atlético de 1 a 2 gols de diferença, tá? Ah, porque o Atlético está jogando pra caramba? Não, porque o Inter não está jogando bem. Basicamente é isso, tá? Então o Inter não jogando bem gera uma vantagem para a equipe adversária, tá? E aí você pode observar que o Inter leva desvantagem em quase todos os critérios em relação ao Atlético. Quando comparado casa e fora, temos poucos jogos, lembrando disso, tá? Vasco e Santos, grande jogo já no domingo às 4 horas da tarde. Vasco, overall 46. Santos, overall 36. Vantagem para o Vasco por 1 gol de diferença. Tá? Vamos agora a Grêmio e Fortaleza. E sim, eu vou deixar o Corinthians e São Paulo por último. Tá? Questão de audiência. A gente vai mantendo os clássicos por últimos. Grêmio e Fortaleza, a gente pode observar uma vantagem do Fortaleza. Tá? O mais provável ali é uma vantagem do Fortaleza por 1 gol de diferença ou empate, tá? Mas perceba como fica mais equilibrado agora com as equipes que vão melhor fora de casa, como é o caso do Fortaleza. Então a gente poderia tender para a equipe do Fortaleza numa primeira análise. Se a gente fosse mais cauteloso, empate, mas o mais provável, Fortaleza, tá? Vamos a Goiás e Botafogo. Goiás na tela aqui para vocês, de novo erro de acentuação, né? E aí eu vou mostrar para vocês a planilha, como que ela funciona e como é importante a gente ter organizado e acentuado bem as equipes, né? E aí a gente pode colocar o Goiás para funcionar aqui para vocês. Goiás e Botafogo. Goiás e Botafogo, vantagem para a equipe do Botafogo por 2 a 3 gols de diferença, tá? Então assim, é um Botafogo que converte muitas chances. Não é um Botafogo que fica com tanto que a posse da bola. Não é um Botafogo que converte tão bem. Não é um Botafogo que chuta muito bem, mas é um Botafogo que basicamente consegue converter muitas chances em gol, tá? Iago, isso quer dizer que o Botafogo vai vencer tudo, é imparável? Não é isso. Isso basicamente quer dizer que essa equipe possui muitas fragilidades, não joga tão bem assim, os outros indicadores não ajudam, e você tem uma taxa de conversão muito elevada, mas muito elevada, muito fora do padrão. Dificilmente uma equipe consegue manter esses números, tá? E aí com a queda desse número, provavelmente você tem uma queda de performance. Não vai brigar por zona de rebaixamento? Também não é o caso. O que a gente está colocando esse número está muito elevado. Se ele conseguir manter, excelente, é uma estratégia da equipe e aquilo vai ser seguido. Mas se depender só da conversão e não do volume de jogo criado, você vai ter um Botafogo que daqui a pouco começa a ter um pouco mais de dificuldade ao longo da competição, tá? Vamos agora a Atlético Paranaense e Coritiba, né? Atlético Paranaense, vou colocar na tela para vocês. Overall 68. Coritiba, grande clássico também, transmissão na Cazé TV, na TNT Sports. Não vai ter transmissão na HBO Max, tá? Só para deixar claro, só na TNT Sports. Temos uma vantagem do CAP por 4 gols de diferença. Por quê? Porque o Coritiba foi muito mal jogando fora de casa em todas as partidas, tá? Então assim, quando você não tem uma amostra muito grande de resultados específicos, acontece esse tipo de situação. Vai muito mal em duas, é o pior time jogando fora de casa. No clássico pode ser que equilibre, mas há uma tendência de vitória do Atlético Paranaense. E aí nesse momento é mais importante vocês olharem a tendência de vitória do que necessariamente o saldo de gols, tá? A América, pior equipe da competição até o momento, né, a última colocada, contra o Cruzeiro. Uma possível vitória de um Cruzeiro que está indo muito bem jogando fora de casa com o Pepa, por 2 a 3 gols de diferença, tá? E aí vamos ao grande clássico do final de semana, que é Corinthians jogando como mandante, overall 59. Corinthians sempre muito difícil jogando na arena, contra São Paulo. E aí a gente pode observar um São Paulo mais frágil do que o Corinthians, isso por relação a mando de campo, tá?
Ah, Iago, o Corinthians está numa draga do caramba. O clássico, o São Paulo está indo melhor. O São Paulo está buscando grandes resultados. O que eu observaria nesse momento? Há poucos jogos. Então você tem um São Paulo em reconstrução, Corinthians em reconstrução, onde eu acredito que São Paulo esteja um passo à frente. No Itaquerão, na Arena Corinthians, as coisas não só modificam, mas o São Paulo fora de casa converte muito menos, tá? Do que jogando como mandante no Morumbi. Por isso o empate em 0-0 com Fortaleza é comemorado. Aí, você está desmerecendo Fortaleza? Não. Estou falando que nesse cenário é tão ruim a situação fora de casa que os empates são comemorados. Você não comemora a vitória, você comemora o empate. O ganho de um ponto. Então, assim, quem está descendo o nível no sentido de não buscando os resultados é o próprio São Paulo. Para vocês terem uma ideia, só para a gente ter o comparativo, né, e aí falando de São Paulo e Corinthians, olhando o desequilíbrio das duas equipes ou a falta de equilíbrio, qualquer coisa do tipo, das duas equipes. Se a gente colocar Corinthians e Corinthians, ou seja, agora eu só olho para o overall, a gente vai ter um Corinthians 59 jogando em casa, com um Corinthians 33 jogando fora de casa. Ou seja, aquele Corinthians que vocês viram contra o Botafogo possui na média um overall 33. Um Corinthians que vai para o Itaquerão vai para um overall 59, olhando poucos dados. Tá? Vou sempre ressaltar isso. Já a equipe do São Paulo, se você olha o São Paulo como mandante, São Paulo vai para 72. São Paulo como visitante vai para 48. O que isso quer dizer? Sim, torcedor do São Paulo, quem está acompanhando o futebol com mais atenção, o São Paulo está numa fase melhor do que o Corinthians. Ponto. O grande detalhe é o Corinthians no Itaquerão contra o São Paulo como visitante, as coisas se equilibram muito mais do que seriam o São Paulo e Corinthians no Morumbi. Na Neoquímica Arena, a vantagem é do Corinthians por um gol de diferença, e aí obviamente a gente pode falar que tem pouco recurso para analisar, até pela própria situação do Corinthians. O Corinthians tem aí, nesse cenário de 5 rodadas, 4 treinadores. Já passou o Lázaro, já passou o Danilo, já passou o Cuca e já passou agora está passando o Vanderlei Luxemburgo. Então assim, você tem poucos jogos com o mesmo cara pensando na estratégia, inclusive. Com a mesma equipe sendo repetida. Então assim, os números do Corinthians são muito difíceis de entender. Os números do São Paulo são mais confiáveis pelo trabalho do Dorival. Mas mesmo assim, mesmo nesse cenário, você tem uma vantagem do mandante grande parte das vezes. Para a gente encerrar esse vídeo, preparei um gráficozito para vocês aqui, não sei se vocês gostam, que a gente pode ver uma coisa muito importante. Você tem uma equipe do Palmeiras muito boa, muito elevada, seja em qualquer um dos dois cenários. Você tem uma equipe do Flamengo que ela tá muito boa jogando como mandante, mas decai muito jogando como visitante. Um Atlético Mineiro que vai até melhor como visitante. Um Corinthians que decai muito. Um Atlético Paranaense que decai muito. Um São Paulo que decai muito. Um Santos que decai muito. Um Red Bull Bragantino muito equilibrado, mas sem muita nota. Ou seja, uma equipe que está sofrendo casa e fora. Você tem um Vasco ainda se encontrando, mas melhor fora do que casa. Você tem um Inter com dificuldade nos dois cenários, mas melhor em casa do que fora. Você tem um Fluminense muito equilibrado nos dois cenários, mas que ainda tem dificuldade de promover saldo de gol. Tá? Iago do céu, você está falando que o Fluminense tem dificuldade de promover saldo, ele meteu não sei quantos no River, não conta para o Brasileirão. Tá? Quando a gente fala do Brasileirão, por exemplo, a gente está falando de um cenário onde o jogo do Fluminense foi 2-0 fora de casa contra o Cruzeiro agora. Você teve ainda um Fluminense empatando com o Vasco como mandante. Você tem o Fluminense, estou pegando aqui os jogos aqui, que perdeu para o Fortaleza 2-0. Então 2-0 para o Cruzeiro, perdeu 2-0, perdeu com 2 gols de saldo, né? 2-0 em cima do CAP, mas empatou 0-0 contra o Vasco. E um Fluminense que também no primeiro jogo o Fluminense vence por 3-0 o América. Então assim, saldo 3 positivo jogando fora de casa contra
3 jogos, então é saldo 1. Assim, a média fica 1. Então ele ganha muito, perdeu muito. Ganha muito, perdeu muito. E aí fica uma média mais estabilizada. Né? Ele não consegue ganhar muito todas as vezes, meio City da vida, e também não vai conseguir ter esse equilíbrio sempre jogando, seja em casa ou fora, até porque os adversários também existem. Né? Então, nesse cenário que a gente está observando, quando a gente fala no futebol de mando de campo e da influência do mando de campo, é isso. É como a minha equipe vai se comportar ao longo de jogar em casa e jogar fora. E isso é importante para a gente ter um cenário. Essa organização, essa ordem aí é pelo valor de custo médio do jogador pelo Transfermarkt. Tá? Então o Palmeiras tem o elenco com maior valia e o Cuiabá o elenco com menor valia. E aí você vai percebendo que quais são os grandes trabalhos que vão destacar hoje na nossa cabeça. Trabalho do Fluminense e do Botafogo. São os dois que vão se destacar. Por quê? Porque você tem um elenco menos robusto nessa avaliação dos jogadores, mas que estão com muito mais resultados. Quem a gente pode ficar de olho com mais certeza de resultados? O Palmeiras, que hoje, entre essas equipes com maior poder financeiro, né, Palmeiras, deve ali pegar o top 5, 6, né, até o São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Atlético, Corinthians, Atlético Paranaense e São Paulo, esse top 6 aí que está na tela para vocês, o Palmeiras é o único que está estável casa e fora. O Palmeiras joga bem em qualquer uma das situações, numa constância muito boa. Então ele é o grande favorito. Os outros não apresentam futebol regular, e isso prejudica demais uma competição de pontos corridos, ou não apresentam um elenco tão recheado ao longo da temporada, o que pode prejudicar, como é o caso de Fluminense e Botafogo, principalmente se essas equipes avancem nas outras competições de mata-mata. Talvez falte elenco, como faltou para o Fluminense contra o Fortaleza, por exemplo. Né? Você poupa contra o Fortaleza, acaba tendo um resultado negativo. O Botafogo daqui a pouco avança na Sul-Americana, avança na Copa do Brasil, uma hora vai precisar poupar jogador, por mais que ele varia muitas vezes os jogadores ao longo da competição. Tá? Esse trabalho de alternância dos jogadores do Botafogo é bem interessante, inclusive. Tá? Mas em termos de valia, você tem menos elementos a avaliar, ou o mercado vai precisar reavaliar os jogadores do Botafogo, colocando eles num patamar um pouco mais acima. Tá? E aí é isso que a gente vai discutir em termos de análise. O quanto que o mercado está certo, o quanto que a gente consegue observar e o quanto a tua equipe está indo ou não bem. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou um pouco mais longo porque é a primeira rodada que a gente está fazendo no Brasileirão, então vou explicar tudo, mas os outros ficam um pouco mais curtinho e a gente volta ao normal. Beleza? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e audiência. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Até mais. Um grande abraço. Valeu!